Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e, como manda o bom jornalismo, a gente tem de dar um outro lado na história já divulgada aqui no canal da noitada de um jogador do Flamengo, Gonçalo Plata, neste domingo, menos de 24 horas depois, após o vexame do Castelão. A derrota por 1-0, vexatória para o Fortaleza no Castelão, tá? Ele se pronunciou mandando mensagem para alguns jornalistas que cobrem o Flamengo, eu não recebi essa mensagem, dizendo que estava com os irmãos no Rio de Janeiro e queria que eles conhecessem a cidade. Tudo bem, justo que ele leve os irmãos para conhecer a cidade, mas na balada, na noite, eu continuo achando isso ridículo. Continuo achando isso anacrônico. Continuo achando que essa é uma falta de bom senso, de entendimento do contexto geral. Não bastasse o vexame que o Flamengo deu no sábado, todo mundo jogou mal, inclusive ele. Plata, não jogou nada, diga-se de passagem. Tá? Ele se defendeu, a gente vem aqui por meio deste vídeo dar a versão do jogador, e isso é justo, mas eu posso emitir uma opinião sobre isso, até porque o Flamengo tem um jogo muito complicado na próxima quarta-feira contra o Racing, né? Pela Libertadores da América. Jogo em que o Gustavo Costa falou para a torcida que não se preocupem com punições da Conmebol, façam a festa que vocês têm de fazer, façam o inferno em Avejaneda, no estádio El Cilindro. Ou seja, o ambiente será mais hostil do que o do Defensores del Chaco em 2023 contra o Olímpia e no ano passado contra o Peñarol no Campeão del Siglo. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse a capa do site apontando sua câmera para o QR Code que aparece aqui no vídeo neste momento, ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí você será direcionado para a capa do site e lá já tem todo o mercado para esse grande jogo, essa decisão da Libertadores da América entre Racing e Flamengo. Lembrando que o Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã com um gol do Carrascal, pode ter sido um gol contra do Rojo também, mas foi o Carrascal que empurrou para o fundo da rede e o Flamengo carrega essa vantagem, ou seja, pode empatar na partida contra o Racing jogando em Avejaneda. BandBet, um lance infinito, as possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto Plata neste vídeo. Uma total falta de entendimento do contexto. Total e absoluta. O Flamengo não pode fazer absolutamente nada, porque o jogador estava de folga. Me estranharia muito, né, se o jogador fosse punido ou coisa do tipo. Eu entendo, gente. Muita gente falou, mas Bernardo, ele está de folga. Eu entendo completamente, cara. Na folga, o camarada faz aquilo que ele bem entender. Só acho que ele não entendeu o contexto. Ele está meio por fora das coisas que estão acontecendo no Flamengo. Tá? Eu vejo dessa forma. Acho errado. Eu não sou jogador profissional. Eu não sou atleta de alto rendimento. Cara, se é atleta de alto rendimento tem que dormir direito, não sei se dormiu, sei lá. Né? Então fica o meu questionamento aqui. Se eu fosse questionado sobre isso, eu questionaria de volta, falando, cara, você não acha que é uma falta de entendimento? Não, mas eu quis sair com a minha família, tal. Tudo bem, respeito, totalmente entendo isso, mas numa festa, cara, eu acho errado. Mas, enfim, cada cabeça é uma sentença, você mesmo tem o direito. Eu sei que o assunto é polêmico, né? Pode ou não pode uma coisa dessa na folga? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Eu acho anacrônico, ou seja, fora de tempo. Falta de sensibilidade, no mínimo, diante do cenário que está acontecendo. Fato é que, independentemente de Plata ou não, que deve, para mim, tem de ser titular do time do Flamengo, existe a dúvida, nossa principalmente, acho que o Felipe Luiz não tem a dúvida de como vai colocar o Flamengo para enfrentar o Racing em Avejaneda. Definitivamente uma coisa eu faria, não colocaria o Bruno Henrique para jogar. Bruno Henrique é uma caricatura do que já foi. Me parece que o Felipe Luiz, até por conhecer o jogador muito bem, ter jogado com ele, espera que o Bruno Henrique
um lampejo, seja o que foi, por exemplo, no canto do cisne dele, o jogo contra o Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes. Lá, de fato, ele entrou, me quebrou, eu estava comentando o jogo na Rádio Band News FM, quando ele tira o Arrascaeta para botar o Bruno Henrique, eu falo, faça-me o favor, né? E deu muito certo, o Bruno Henrique foi decisivo para aquela vitória do Flamengo. Mas, gente, não dá mais, flerta com a teimosia, o técnico Felipe Luiz, não dá para o Bruno Henrique jogar. O que eu faria, tá? Colocaria o Arrascaeta como centroavante. O pessoal fala falso 9, ele pode ser um 9. Colocaria o Arrascaeta como centroavante, o Carrascal centralizado, o Prata pelo lado direito e o Samuel Lino pelo lado esquerdo. Essa, curiosamente, é a formação sem o Arrascaeta desse trio que atua atrás do centroavante na partida contra o Racing no Maracanã, no melhor momento do Flamengo naquele jogo, que é justamente o momento em que o Flamengo abre o marcador. Tá? Então, para mim, seria essa a formação ofensiva do Flamengo, com o Pulgar e Jorginho atrás, acho que isso é indiscutível, e o Léo Ortiz entrando no lugar do Danilo, que de fato foi mal no lance do jogo, do gol do Breno Lopes. Né? O Breno Lopes, com muito boa vontade, é um jogador mediano. E olhe lá, eu repito, estou sendo legal com ele. E ele levou um inferno à defesa do Flamengo, ilustrando muito bem qual foi o contexto desse jogo em Fortaleza. O gramado é ruim e tal. O Flamengo não tem o direito de jogar dessa forma, assim como os jogadores têm de se indignar. Eu sempre vou citar aqui a matéria feita pelo Mauro César, aqui no YouTube também, relatando os bastidores dessa derrota, e que os jogadores, eu vou usar um termo meu, estavam apáticos. Né? Não teve ninguém para chegar lá e falar, o que é isso? Que diabo é isso? Como é que a gente faz um negócio desse se vocês ficam aqui achando triste, cabisbaixo? Cara, tem que dar uma sacudida. Não é possível, o próprio Felipe Luiz, o José bota algum jogador, muitas vezes isso fica entre jogadores, alguém precisa dar uma sacudida. É inadmissível essa situação. Inadmissível. Eu acho que a partida foi inadmissível, o desempenho foi inadmissível, a escalação foi inadmissível, bem como a postura no campo. Né? E também acho inadmissível esse conformismo, essa apatia no pós-jogo, no vestiário, de acordo com os relatos de apuração do ótimo Mauro César. Então, vamos olhar sobre esse aspecto, né, de um time que precisa estar mais mobilizado. Vai jogar uma decisão na Argentina contra uma equipe que estará ultra mobilizada. Ultra, é o jogo da vida dos caras, né, do Racing, e de uma torcida que vive uma comunhão com esse time, e o técnico Gustavo Costas, que é mais um torcedor do que um treinador, mas está fazendo um negócio, pelo menos nos bastidores, direitinho, se bem que ele falou que o Racing vai se classificar, que ele tem certeza disso. Eu acho, assim como o André Rocha, já expôs isso na S1 Live, que o Felipe Luiz deveria usar isso, a moda antiga mesmo. Falar, os caras estão falando aqui que vão se classificar, o técnico do Racing, Gustavo Costas, está falando que vai se classificar. Então precisa haver uma resposta a isso, mesmo que internamente. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.